A Sim, gente vê na prática, doutora Simone, que conseguir gratuidade de justiça é cada vez mais difícil. mais Principalmente se difícil. a pessoa for classe média, né? Se ela Sim, for classe sim, média, tiver ali um salário razoável, não sim, estou falando ser sim, rico, sim. não, gente, de Não. ter um salário ali, sei lá, 4 mil, 5 mil reais, às vezes, Sim, o sim, juiz já sim. indefere, Já não né? Mesmo que para você quem deveria. comprove toda, né, que a pessoa já tem aquele valor dela comprometido com os gastos mensais, com o filho, com o plano de Exatamente. saúde, não sei o quê, ainda assim está difícil de conseguir Tá gratuidade de difícil. justiça. E aí eu falo, doutora Simone, da importância do advogado conhecer as regras, porque Sim, eu sei que esse trabalho da OAB, né, de estar pleiteando e tentando reduzir esses valores, isso é importantíssimo, claro, importantíssimo. claro. Só que enquanto isso acontece, Enquanto isso, né, isso é aí. muito importante que o advogado conheça as regras do jogo, Sim, para ele estar no jogo. sim, Porque quando o sim, cliente te sim. procura, é um grande diferencial você conseguir transmitir para ele com segurança, com exatidão, enquanto aquele processo vai ficar se vocês não conseguirem a gratuidade de justiça, Exatamente, né? exatamente isso. E a dificuldade está justamente, como você mesmo falou, os parâmetros. Eu acho que o primeiro passo era definir um parâmetro de gratuidade de justiça. Porque, como você mesmo explicou, já tive casos de clientes que ganham 5 mil, 6 mil por mês Uhum. fixos, tem a comprovação que, inclusive, a conta que ele tem não fecha, porque ele precisa às vezes de auxílio da esposa, ou do marido, ou de um pai, ou de uma Uhum. mãe, ou de um irmão, para completar aquelas despesas mensais. Você comprova isso tudo no processo e tem juiz que não libera, que não dá gratuidade de justiça. Como já tive casos que eu coloquei só, tipo assim, vou colocar só para ver, né? Uhum. E o juiz deu, que inclusive o cliente nem tinha todos os comprovantes, e ele ganhava até 10 mil reais. E eu coloquei lá que ele estava pagando, naquele período, ele realmente estava ele tinha acabado de entrar no financiamento de uma casa, então que Sim, ele estava com a renda comprometida. E o juiz deu a gratuidade de justiça. sim. Então, assim, não tem parâmetro. A É. gente não consegue ter esse parâmetro. Então, acho que o primeiro ponto a ser colocado, talvez, né, despertado, é no sentido de ter um parâmetro. A gente tem uma lei, por exemplo, uma lei estadual, que define o parâmetro para os idosos, né, Sim, que infelizmente nem sempre é seguida, né? Tem lá o parâmetro de um valor de salários mínimos, né? Talvez se tivesse esse parâmetro e fosse realmente organizado, talvez a gente tivesse um pouco mais de tranquilidade e a gente poderia direcionar, porque às vezes também a gente pedir, dependendo do caso, pedir gratuidade de justiça é atrasar demais o processo. É aqui atrasar então é. demais o processo. Exatamente. Gente, Atrasa demais. para vocês terem uma ideia, o que acontece? Às vezes, quando você entra com pedido de gratuidade de justiça, e muitas vezes acontece, doutora Simone, do advogado entrar só com aquela declaração de hipossuficiência. Eu vejo isso bastante, tá? Só que aí o que acontece? Quando abre a conclusão, o juiz pega e começa a pedir comprovante. Sim, Comprovante de renda, imposto de renda, enfim, comprovante de gastos. Nessas idas e vindas para sim. conclusão e para o cartório, e para juntada de Às vezes documento, e para é um ano. análise, em média, de 6 meses a um ano. É isso E aí. É isso o aí. pior, É para isso no aí. final indeferir a gratuidade. Indeferir. Exatamente. E Exatamente. aí, É tem complicado. algumas situações que o advogado pega e fala assim: não, mas eu acho que o meu cliente tem direito, vou agravar. Lá se vai mais um ano de processo. É E verdade. É aí você verdade. corre o risco, sabe o quê? De ainda pagar mais R$ 1.000 desse agravo, que é mais ou menos R$ 1.000 desse agravo. Então, além Exatamente. das custas, mais R$ 1.000. Tem uma história muito interessante de um aluno meu até. Ele entrou com uma ação e o cliente dele, né, o autor, era uma empresa. Mas era uma empresa que estava passando dificuldades, porque foi bem na época da Sim, pandemia, sim. foi uma época caótica para todos, para as É. empresas principalmente, né? E aí ele entrou com pedido de gratuidade, só que ele não juntou documentação na época. Então aconteceu exatamente essa história que a gente contou. Ficou indo e vindo, juiz pedindo balancete, pedindo isso, pedindo aquilo.
No final, como ele tinha os balancetes do ano anterior, ele não conseguiu comprovar que a empresa estava mal das pernas naquele momento. E aí o juiz indeferiu. Ele foi lá, agravou. E o agravo manteve o indeferimento da gratuidade de justiça. Infelizmente, o que aconteceu no final? Levou 2 anos para ele ter a primeira análise do processo, o primeiro despacho do CIPSE, e ele teve que pagar mais R$1.000 de custas. As custas desse processo, pra vocês terem uma ideia, era R$2.500. Então, no final, além do atraso de 2 anos, ainda ficou em R$3.500 ao invés de R$2.500. Exatamente isso. E isso é um O advogado tem que ter essa... o advogado precisa ter essa expertise para minimizar o prejuízo do seu cliente. Exatamente. Porque sem prejuízo, o cliente já te culpa pela questão da morosidade, pela questão dos indeferimentos. Você dando causa é pior ainda. Pior ainda. Pode gerar até uma representação contra você. Olha que então tem que ter muito cuidado.